A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos adolescentes vencedores. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos na lição de número 6, navegando nesse primeiro trimestre da CPAD em 2021. E eu espero que você seja edificado em nome do Senhor Jesus. Nesse trimestre a gente está analisando as cartas paulinas. E hoje nós chegamos em uma carta muito específica, uma epístola da prisão, a epístola aos Filipenses. Eu espero que você seja edificado em nome do Senhor Jesus. O tema da aula de hoje, da lição de número 6, é um tema muito especial: alegrias e felicidades. Que Deus em Cristo edifique você. Você, gente boa que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal e passa a ser um dos nossos alunos, deixando aí o teu likezinho, o teu joinha. Também vou pedir a você, gente boa, por favor, deixa aí o teu comentário, hashtag Glória a Deus, participando conosco hoje na nossa ministração. Lembrando também que nós estamos com uma ferramenta muito especial, que é o Facilita EBD, que tem o objetivo de ajudar você, como professor da Escola Bíblica, a desenvolver esse ministério, tá? Dá uma olhadinha no nosso site, você vai encontrar, por exemplo, um recurso específico, que é o treinamento para professores da Escola Bíblica, que pode ajudar você aqui dessa classe a dinamizar ainda melhor a tua ministração. Olha, a gente está comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Você pode encontrar tudo isso aqui no link na descrição desse vídeo, como no nosso site também. A aula de hoje tem o texto bíblico, nós temos alguns objetivos e alguns pontos para poder trabalhar juntos. Então vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 6 aqui da classe dos adolescentes vencedores, alegria e felicidade. Estamos analisando agora a carta aos Filipenses. Em primeiro lugar, a gente precisa levar em consideração que essa é uma epístola da prisão. Quais são as epístolas da prisão? São 4. Você precisa sempre destacar isso para os teus alunos quando estivermos analisando essas cartas. Você encontra aí Efésios, Colossenses. Tanto Efésios como Colossenses são consideradas como epístolas irmãs gêmeas, porque Efésios apresenta o corpo de Cristo, que é a igreja, e Colossenses apresenta o Cristo como cabeça da igreja. Temos também a epístola ao irmão Filemon e encontramos agora a epístola aos Filipenses. Todas essas 4 epístolas foram escritas entre o período do ano 60 a 62 da nossa era cristã. Especialmente essa epístola aos Filipenses, Paulo ele se dedica em agradecer aqueles irmãos da cidade de Filipos que tinham o cuidado de enviar ofertas para ele, para que ele pudesse ser mantido em prisão domiciliar em Roma. A gente precisa apresentar isso em sala de aula. Temos aí também algumas bases bíblicas que são introdutórias para a nossa ministração. A primeira é o texto bíblico, que está em Filipenses capítulo 4, do versículo 4 ao 13. É por isso que Paulo faz questão de dizer que tudo ele pode naquele que lhe fortalece, porque tem uma igreja ajudando ele. E a segunda é o destaque, que está em Filipenses capítulo 4, versículo 4. Faça essa leitura com os teus alunos. Quando você se lembra de Atos capítulo 16, versículo 9 ao 40, foi na segunda viagem missionária que Paulo teve um encontro na cidade de Filipos. Na cidade de Filipos, tanto ele como Silas foram presos, e lá, à meia-noite, quando eles foram esbofeteados, espancados, o Senhor respondeu a oração daqueles homens, libertando eles do cárcere, colocando o cárcere ao chão. Tudo isso porque, em Atos 16, 16 ao 18, Paulo e Silas repreenderam um espírito maligno que estava sobre a vida de uma moça. E Deus, pela misericórdia, libertou aquela moça, e eles então foram presos porque aquela moça que era escrava trazia lucros financeiros para os seus senhores por causa das adivinhações. Quando Paulo e Silas declaram o nome de Jesus e repreendem aquele espírito maligno vai embora. Mas na cidade de Filipos, nós somos informados em Atos capítulo 16, versículo 13 e 14, que uma irmã se converteu, a irmã Lídia. E agora, anos mais tarde, Paulo se encontra na cidade de Roma, preso. Exatamente nesse ano de 60 a 62 da nossa era cristã. E ele agora agradece as ofertas enviadas pela comunidade, pelaquela igreja que foi estabelecida ali. Uma igreja que estava ajudando Paulo a ter um recurso melhor, a participar de um cárcere domiciliar,
ao invés de um cárcere em uma masmorra, porque Paulo tinha esse benefício porque era cidadão romano. Porém, para estar em uma prisão domiciliar, ele tinha que ter mantenedores. E é por isso que nós observamos esse contexto para descrever para você o primeiro ponto. O que é alegria? Quando olhamos para a Bíblia, percebemos que a verdadeira alegria é manifestada em obras de gratidão. A alegria também é vista como uma emoção prazerosa, de felicidade no coração de alguém. Hoje em dia, nós encontramos pessoas buscando falsas alegrias nas drogas, na sexualidade depravada, nas coisas dessa vida. Mas a verdadeira alegria é apresentada em Jesus, em ações do reino, em atitudes cristãs, como os irmãos da igreja de Filipos estavam tendo e demonstrando através das suas atitudes, cuidando do apóstolo Paulo. Filipenses capítulo 4, versículo 4, você percebe que a alegria fazia parte da atitude do povo de Deus. O povo de Deus se manifesta em alegria, em ações de bondade, em gratidão pela vida do seu pastor. E é por isso que quando você analisa o texto da carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 3 ao 11, Paulo inicia a carta orando e agradecendo, orando e intercedendo pelos irmãos da igreja de Filipos. Quando você observa o capítulo 1, versículo 12 ao 14, você percebe que as prisões acabaram abrindo as portas para a pregação do evangelho. Paulo então entendeu um novo método, um novo meio de propagação das verdades de Deus através das cartas. Ele utilizou o melhor recurso da sua época, o melhor recurso tecnológico para anunciar as verdades de Deus. Capítulo 1, versículo 15 a 18, o próprio Paulo faz questão de dizer que o que importa diante daquela situação terrível é que o evangelho, que a verdade de Cristo, que a mensagem, o nome de Cristo seja propagado. Isso porque muitos perseguidores do ministério do apóstolo Paulo também se levantaram contra ele e começaram a levantar calúnias, a pregar Jesus, a anunciar o Cristo de qualquer maneira, por inveja, por difamações. Então Paulo começa a dizer que o importante é que Cristo seja anunciado. E quando você observa capítulo 2 de Filipenses, versículo 1 ao 4, Paulo fala sobre a verdadeira comunhão apresentada em alegria para aquela igreja. Então ele é um pastor que está preso, ele é um pastor que está enfrentando um problema, mas ele não deixa de falar da verdadeira comunhão. Você não vê Paulo reclamando nessa carta, mas agradecendo, alegre, louvando ao Senhor. Por isso que essa carta é conhecida como a carta da alegria. Para você ter ideia, a palavra alegria aparece nessa carta 16 vezes. Observe alguns textos. Capítulo 1, versículo 4, versículo 18 e 25. Capítulo 2, versículo 2, versículo 28 também. Capítulo 3, versículo 1. Capítulo 4, versículo 1, versículo 4 e 11. Paulo fala sobre a alegria. Paulo descreve a sua alegria. Paulo exalta a Deus diante dessa carta. Avançando, gente boa, vamos então para o segundo ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Tenham sempre alegria, unidos no Senhor. Paulo é um verdadeiro pastor. E mesmo estando preso, ele não deixa de pastorear os irmãos da igreja de Filipos. Quando você observa o capítulo 2, do versículo 5 ao 11, ele está ensinando para a igreja a importância da humildade, da submissão em alegria, como Cristo foi submisso à vontade de Deus, não tendo por usurpação ser igual a Deus, mas se tornou ser humano para um projeto de Deus. Isso porque a igreja estava passando internamente por alguns conflitos de alguns irmãos que estavam discutindo uns com os outros. Então Paulo, como verdadeiro pastor, como verdadeiro líder, mesmo estando preso, ele fala sobre a importância da união. Capítulo 3, versículo 2 ao 11, Paulo diz que o cristão não pode confiar na carne, mas ele se baseia na vontade de Deus, na união com Cristo. Quando você olha para o contexto da carta, Paulo escreve a epístola diante de circunstâncias terríveis, mas ele não deixa o contexto em sua volta influenciá-lo para uma tristeza, mas ele escreve com alegria e ao mesmo tempo pastoreando os irmãos em união. Paulo demonstra que a verdadeira alegria de Cristo ela não é opcional, mas ao mesmo tempo ela é dada como dom de Deus. Ele também diz que a verdadeira alegria não é humana, mas a verdadeira alegria é concedida pelos céus.
É por isso que nós precisamos destacar a importância de buscar a verdadeira alegria. Em Romanos, capítulo 8, versículo 31 a 39, Paulo deixa claro que a verdadeira alegria é desfrutada em união com Cristo, diante dos problemas, diante das lutas, diante das perseguições, prisões, falta de dinheiro, falta de saúde, nós podemos desfrutar a verdadeira alegria. Porque a verdadeira alegria não é comprada por coisas, não é vista pelo dinheiro. A verdadeira alegria é dada pelo Espírito de Deus na vida daquele que aceitou Cristo como seu Salvador. Isso quer dizer, gente boa, que você pode desfrutar da verdadeira alegria. Capítulo 4, versículo 1 ao 7, Paulo convoca a igreja, então, para a unidade da alegria, para a unidade do Senhor, para estar juntos, unidos com Deus. Capítulo 3, versículo 18 ao 21, ele chama a igreja, então, pastoreando esses irmãos para estar na vigilância, ao mesmo tempo alegres, vigiando, aguardando a vinda do Cristo, porque Deus preparou para a igreja uma pátria, uma cidade santa, e isso alegrava os cristãos. Analisando essas questões, vamos agora para o terceiro e último ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nesse terceiro ponto, Paulo incentiva a igreja a orar. Capítulo 4, versículo 4. Paulo também diz, no capítulo 4, versículo 6, diz que o antídoto para os problemas da igreja está na oração. Que todas as inquietações da igreja podem ser resolvidas em oração. Capítulo 4, versículo 7. E ao mesmo tempo ele demonstra que todos os sofrimentos que ele enfrentou têm um propósito de Deus, a sua confiança no Senhor, quando nós analisamos o capítulo 4, do 11 ao 13. Diante disso, nós percebemos o Paulo demonstrando a sua gratidão profunda aos irmãos da igreja de Filipos, no capítulo 4, do versículo 10 ao 20. Quando você observa, aqui Paulo destaca que ninguém nasce com todo o contentamento. Nós passamos por problemas, especialmente no 4:11, ele descreve isso, mas esses problemas não podem tirar a verdadeira alegria da nossa salvação. Capítulo 4, versículo 12, ele diz que as circunstâncias, e observa que ele estava preso em Roma, ele faz questão de dizer que as circunstâncias nos tornam verdadeiros vencedores. Os problemas que acontecem com você te tornam um verdadeiro vencedor em Jesus, quando você permanece na alegria dos céus. E essa verdadeira alegria produz em você uma verdadeira comunhão e unidade com Cristo. Capítulo 4, versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele finaliza a carta declarando isso, agradecendo os irmãos. Capítulo 4, versículo 21 e 23. Ele agradece aqueles irmãos. Ele louva a Deus por aquela igreja. Uma igreja que está vivendo a importância da unidade, aprendendo com Paulo. Gente boa, espero ter contribuído com você até aqui na aula de hoje, que essa aula edifique você, que você edifique a vida dos teus alunos também. Como estou fazendo em todas as aulas, tem uma dica de literatura que pode te ajudar. De repente você tem esse material em mãos e pode te ajudar nessa ministração. É um comentário bíblico, diálogo com a Bíblia, Filipenses. Esse material pode te ajudar muito a ter uma ideia básica sobre a epístola da igreja de Filipos. Gente, que Deus te abençoe. Te aguardo por aqui na nossa próxima aula. Se ajudei você, comenta aí, tá? E nós te aguardamos por aqui na nossa lição de número 7, onde nós vamos tratar sobre o tema Vista-se do que é bom, analisando a epístola de Colossenses. Essa epístola que tem como Cristo o principal fundamento da igreja, o cabeça da igreja. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula, se Deus quiser. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da escola dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na escola dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da escola dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.